a sinalização dos rumos futuros da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Fandoli. O Jornal da Gazeta recebe o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e também sócio da Tendências Consultoria. Muito obrigada, Maílson da Nóbrega, por estar conosco. A presidente Dilma, quando nomeou Nelson Barbosa, quando ele tomou posse, ela fez lá umas recomendações e, dentre elas, que ele, com urgência, retome o crescimento sem guinadas bruscas, sem mudanças fortes. E aí, muita gente entendeu que ela estava plagiando o seu feijão com arroz. Teve até quem dissesse que Nelson Barbosa é o Maílson da Dilma. Os perfis são semelhantes? Olha, eu acho que não, sabe? A situação é semelhante, não é? Uma presidente impopular, politicamente fraca, sem condições de avançar nas reformas de que o Brasil precisa, não é? Uma grande queda de confiança na economia. Agora, a diferença entre aquele período e o atual são enormes, não é a diferença. Primeiro, o Brasil hoje é muito melhor do que naquela época. O Brasil tem reservas internacionais robustas, tem câmbio flutuante, um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado. O Brasil se tornou uma sociedade de classe média, embora esse conceito seja um pouco discutível. O agronegócio se consolidou como um dos grandes ativos do Brasil. Enfim, instituições sólidas se consolidaram no país. A diferença para pior é que o Sarney, politicamente, era melhor do que Dilma, né? Porque o presidente Sarney chegou ao poder depois de 30 anos de uma longa carreira em que ele foi governador, deputado, senador, líder de partido, presidente de partido, e é do ramo, ele tem o DNA da política, tanto assim que até hoje é figura importante nas articulações. A presidente Dilma tem demonstrado não ter talento para essa função essencial de um presidente da República, que é o exercício da política. Mas não é o que pensa o ministro-chefe da Casa Civil, né? Ele fez uma declaração ontem dizendo que o impeachment está natimorto e que o governo Dilma já conseguiu o equilíbrio na Câmara Federal, que isso aí sinalizando a superação da crise política. O senhor enxerga esse cenário? Não, a crise política não foi superada, ela vai continuar. Mas eu acho que a situação da presidente Dilma melhorou muito em relação ao impeachment. Meu cenário não inclui a interrupção do mandato dela, não é? Porque, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal pôs ordem numa bagunça que estava acontecendo nesse processo, né, com oportunismo, um projeto de poder alternativo caminhando por fora, as incompetências do próprio governo, né? Eu acho que agora a coisa começa a fluir naturalmente e muito difícil fazer o impeachment de um presidente no Brasil ou qualquer outro país. Tanto assim que nos últimos 40 anos, Maria Lídia, só um processo de impeachment em todas as Américas foi concluído, foi do presidente Collor. Os demais, os presidentes renunciaram antes ou eles foram absolvidos, a maioria foram absolvidos. Ele próprio tentou isso, né? Mas eu acho que a presidente Dilma, ela tem condições de reunir o mínimo de votos, que são 171 na Câmara, para evitar o processo. Portanto, esse processo de impeachment, nas condições atuais, ele pode morrer na Câmara e não chegar até o Senado. Então, sob esse aspecto, eu não divido da avaliação do ministro Jacques Wagner. Agora, o perfil de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, sempre que há uma troca de um ministro desse porte, a expectativa gerada acaba sendo muito elevada. Entretanto, nós não ouvimos aplausos entusiásticos. O mercado financeiro teve uma reação, o dólar teve aquele momento, também uma reação de muita desconfiança. E há quem entenda, inclusive, que a folha corrida do ministro não apresenta grandes créditos ou mesmo nos muitos cargos na economia, né, que ele, no setor público que ele ocupou, não teria ali marcas de registros de destaque. Nelson Barbosa foi uma boa escolha agora como ministro da Fazenda? Olha, Maria, em primeiro lugar, eu registro que o ministro é um homem bem formado,
ele tem um doutorado em economia numa das grandes universidades americanas, que lá se diz que é a universidade mais de esquerda, mas não importa, ele tem um doutorado em economia, ele tem demonstrado conhecimento do tema, ele integrou até recentemente a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia, no Rio de Janeiro. Quer dizer, é qualificado. Qualificado, ele tem experiência de governo e tem ideias, né, que são as ideias da esquerda no Brasil, né? E isso é democrático, todo mundo precisa ter suas ideias. E o ministro é associado à formulação da política econômica que representou um grande desastre para o Brasil. A política econômica da presidente Dilma, que foi formulada no Ministério da Fazenda e apoiada por ela, é o maior desastre de política econômica da história republicana, não tem nada parecido. Não é? Tanto assim que o Brasil é o patinho feio da América Latina hoje, só perde ou só ganha para a Venezuela, que vai cair menos que o Brasil. Agora... E vamos ter mais do mesmo? Pois é, o mercado financeiro reagiu a esse passado do ministro. Será que ele vai realmente cumprir o que está dizendo? Porque o discurso dele é muito bom. Eu assisti ao conference call que ele fez com investidores estrangeiros, não é? Acompanhei com muita atenção e ele se saiu muito bem. Não é? Aqui e acolá ele teve que fazer uma concessão política, por exemplo, quando perguntaram se o salário mínimo, a indexação vai acontecer, ele teve que dizer que não, né? Que é uma política que só vai terminar em 2018. Portanto, o grande desafio do ministro não é provar que ele tem qualificações técnicas, é provar que ele é capaz de construir uma imagem que corresponda ao discurso recente dele. E esse é o grande desafio. E o grande risco do ministro é que ele vai trabalhar sob dois fogos, né? De um lado, o fogo, chamemos assim, dos mercados financeiros, dos analistas de crédito, das agências que esperam dele uma ação concreta para tirar o país do buraco, ou, se não do buraco, pelo menos dessa ladeira abaixo, né? Em segundo lugar, o PT festejou a chegada do ministro da Fazenda e está aí com a expectativa de que ele opere o milagre de fazer a economia crescer rapidamente. E isso é impossível. O Brasil, por fruto dos erros do final do segundo mandato do Lula e do primeiro da presidente Dilma, contratou um longo período de recessão ou baixo crescimento. Então, o ministro, ele ou descontentará um lado ou descontentará o outro. Se ele contentar o lado do discurso dele atual e da própria presidência, ele vai descontentar o pessoal do PT. Se ele der uma guinada para o pessoal do PT, ele entra o Brasil afunda de vez, não é? Portanto, eu acho que o ministro vai tender a buscar consolidar-se como homem de ideias associadas à austeridade, a reformas. Mas é e assim ele que manda alguma coisa? Aí que eu quero ouvir do senhor. Inclusive eu li um trabalho seu, um artigo seu, falando sobre os limites da atuação de um ministro da Fazenda, de um ministro de Estado. O ministro Jacques Wagner falou com muita clareza que quem banca a economia é a presidente Dilma, não é o ministro da Fazenda. Ele expressou isso, que quem decide é ela. E com isso, certamente, ele nos autoriza a entender que o estado em que está a economia, no governo, ele reconhece que a responsável é a presidente Dilma, ela que é culpada. Se é ela quem decide, se é ela que manda. Agora, um ministro, ele é pau-mandado? Olha, Maria Lídia, eu acho que se espera do ministro da Fazenda no Brasil muito mais do que ele pode fazer. É como se ele fosse um reizinho medieval que tivesse poderes de cortar gasto, de fazer e acontecer. Não é isso, né? O ministro tem limitações dadas pelo quadro institucional. O que hoje nós temos no Brasil é uma coisa inédita, né? É que a presidente Dilma ela exerce na prática a função do ministro da Fazenda. Essa é a razão uma das razões porque o ministro Joaquim Levy teve que sair. Né? Isso é inédito. Isso é inédito. O presidente da República é o líder. Ele é o maestro de uma orquestra. A presidente Dilma quer ser a maestra, a que toca violino, trombone, zabumba, tudo, né? Então, isso termina criando dificuldade ao exercício do cargo de ministro. No fundo, ela é também o ministro da Fazenda. Né? E isso eu digo, volto a dizer, isso dificultará a ação do ministro, porque ela tem opinião sobre tudo. Não é? E o presidente da República tem estratégias, né, globais e ela confia a ministros
a execução dessa estratégia, em grande parte também determinada pelo Congresso Nacional ao aprovar o orçamento, né? Então, eu acho que o ministro tem sua margem de manobra, vai ter, mas eu acho que a presidente Dilma, você está vendo agora nesse final de semana, nesse final de ano, ela convocou todo mundo para trabalhar, ela senta, comanda, orienta e tudo mais, né? Eu acho que ela desperdiça tempo, né, que poderia ser melhor utilizado na atividade nobre da presidência, que é a da articulação política, que é a do exercício da liderança. E não por detalhe de qual vai ser o déficit, qual é a medida A, a medida B, ela tem que aprovar o todo. E o pessoal que tem que executar. E eu agradeço muito sua entrevista, sua avaliação importante para do nosso telespectador e nossa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Foi um prazer para mim, Marília. Obrigada. Juliana.